Pessoal, boa tarde. Essa sessão, ela é um pouquinho diferente, então ela tem uma abertura, tá? Nós vamos fazer juntos essa abertura. Para quem está aqui chegando pela primeira vez, nós vamos fazer o sinal da cruz, tá? Então, com o próprio chá. Então, nós fazemos assim, ó. O copinho está na nossa mão, né? Então, nós fazemos assim, ó, em nome do Pai, aqui na testa, tá? Em nome do Filho, vai lá na região sexual. Em nome do Espírito Santo aqui nos ombros, tá? E depois nós fazemos assim, pro lado esquerdo aqui, ó. Em nome do Santo Tetragramaton. Ok? Isso faz parte da abertura dessa sessão. Por que a gente faz isso? Porque os trabalhos vão ser feitos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Tetragramaton, que é o todo que compõe, que organiza, né, essas três forças primárias da natureza. A sessão Morte e Ressurreição está nessa frequência. Tá? E depois nós temos alguns dizeres, né, algumas falas, que vão dar um encaminhamento para essa sessão. Então daí, como é que a gente faz? Nós fazemos todos juntos. Eu falo, vocês falam na sequência. Tá bom? Para que isso fique registrado dentro de nós. Tá? Então vamos à primeira parte, então. Ó, então um copinho na mão, tá? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome do Santo Tetragramaton. Ok. Primeira parte. Aí vamos à sequência, ó. Aí vocês falam logo depois de mim. Peço ao meu Pai interno, que me mostre os resgates que estou preparado para realizar hoje. Peço ao Espírito Santo que me ilumine e me conduza no processo de resgate. Peço ao meu Cristo íntimo, meu Salvador, que abra meus arquivos e faça os resgates. Peço
a Mãe Divina, a potência máxima, da chama violeta, luz da misericórdia, para intensificar, a limpeza, acelerar, os resgates, e transmutar, toda energia negativa, presentes nesses arquivos, em perfeita sintonia, com o eu sou, o que eu sou. Faço este pedido. Em nome de Cristo. Pelo poder de Cristo. E pelo sangue de Cristo. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Amém. 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 Agora com o chá na mão direita, podemos beber todos de uma vez só. É isso, pessoal. Então agora a Isa vai falar um pouquinho com vocês, tá? Nós temos ali uns 15, 20 minutos até o chá fazer efeito. Depois eu falo um pouquinho com vocês também para explicar o que é essa sessão, ok? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Isabela, dirigente aqui do trabalho, juntamente com meu esposo Amauri, que está ali atrás. Casa cheia. A gente fica muito contente de receber cada um de vocês aqui. Hoje vai ser uma sessão de morte e ressurreição, e a escolha da data nem foi proposital, depois eu achei curioso, né? Porque ontem, simbolicamente, foi a morte de Jesus, né? E amanhã é a ressurreição. E hoje a gente está aqui para praticar morte e ressurreição. Então hoje a gente tem a oportunidade de viver na prática o ensinamento desse grande mestre. Que todos vocês possam ter uma boa sessão. O que eu posso dizer para vocês de dica para a sessão, de conselho, abram o coração de vocês, só isso, e deixa fluir. Não tentem controlar, deixa fluir que daí vai dar tudo certo, tá? Bastante gente é a primeira vez, tem gente que é a primeira vez com a gente, mas já tomou chá em outros lugares. Então a gente vai passar algumas recomendações para quem está chegando agora, tá? Não é permitido ir embora antes da sessão acabar, tá? Então a sessão tem começo, meio e fim. A sessão termina quando termina a playlist musical. Quando terminar a música, vocês estão liberados. Mas tem um bate-papo, e esse bate-papo é muito importante para a gente entender o que a gente está fazendo aqui, o trabalho que foi realizado. E depois do bate-papo, a gente tem os comes, tá? Então, quem quiser ficar, seja bem-vindo. Quem precisar ir embora, tem gente que vai precisar ir, daí tá liberado depois que terminar a última música, tá? O banheiro é ali atrás do espelho, não sei se todo mundo chegou a ver. Então, se vocês precisarem ir no banheiro, tá ali atrás do espelho. Aqui é a cozinha, a gente tem água, então ali dentro do freezer tem um galão de água, se alguém precisar de água é só pegar lá também. Celular, a gente pede para desligar, porque pode ser que no meio da sessão toque alarme, receba ligação, isso pode atrapalhar o processo meditativo de vocês. Conversa, quem está entre família, quem está entre amigos, a gente pede para não conversar, para também não atrapalhar o processo meditativo. No final da sessão vai ter tempo para conversar. Uma outra coisa também é com relação aos vômitos. Então, quem está vindo de outro lugar, às vezes pode estar acostumado a vomitar durante a sessão, porque aprendeu que faz parte do processo de limpeza. Para nós, é um pouquinho diferente. A gente entendeu que não é necessário vomitar, porque vomitar é desagradável, ninguém gosta, né? E para nós, o vômito ele pode ser controlado com a respiração. Então, se vocês sentirem mal-estar, porque vocês podem sentir, a gente orienta a olhar para a luz, então procurar um foco de luz ajuda. Ajustar a postura, porque se a gente se curva, a tendência é a gente passar mal mesmo. Então, postura reta, olha para a luz. E a respiração também é uma chave muito importante. Então, puxa o ar pelo nariz devagarzinho, solta devagarzinho pela boca, que vai dar tudo certo. Se por um acaso acontecer de alguém vomitar, não tem problema. A gente pede para tentar chegar no banheiro. Se não der tempo de chegar no banheiro, se vomitar no chão, a gente tem recurso para poder limpar, então tá tranquilo, mas não é necessário, tá bom? Então é isso, boa meditação para todos. O nosso convidado de hoje é o Gilberto Franzoni, ele que vai estar dirigindo a sessão. Agradeço a sua presença mais uma vez e eu vou passar as palavras para ele. Você gostaria de falar alguma coisa? Não?
Então, vou passar as palavras para o Gilberto. Boa sessão para todos. Pessoal, então, muito boa tarde a todos vocês. Então, nós fizemos uma abertura. Essa é uma abertura que foi construída ao longo de vários anos. Esse decreto foi apresentado lá no EACER no final de 2020, né? Então, nós já estamos com esse decreto, assim, publicamente há mais de 5 anos, e ele vem sendo transformado ao longo do tempo. Então, a gente transformou ele em 2020, ele melhorou um pouquinho, aí em 2021 mais algum tipo de acesso, a gente melhorou mais um pouquinho, aí quando chegou em 2023, chegou nessa versão que está aí. Então, essa é a versão final, né? Considera essa a versão final desse decreto, morte e ressurreição. O que esse decreto pode proporcionar? E por que a gente usa ele numa sessão de ayahuasca? Então, vou aproveitar esses 10 minutinhos que eu tenho agora, 10, 15 minutinhos, até o chá fazer efeito, para propor para vocês uma técnica. Então, observe que nós, dentro de nós temos algum tipo de coisa que a gente não quer mais. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem para isso. Eu, no meu livro, que está aqui, né, uma mensagem cósmica, eu chamei de elemento denso. Elemento denso por quê? Porque nos leva para a densidade. Então, por exemplo, uma raiva, uma inveja, uma cobiça, uma gula, um orgulho, são elementos que nos levam para a densidade. Esses elementos não nos interessam no nosso processo de ascensão, inclusive eles atrapalham. Então esse decreto foi construído para a gente eliminar isso. Então é um decreto de morte e ressurreição. O que morre? Essa densidade, certo? O que a gente não quer mais. É isso que morre. E o que ressuscita? O que nasce dentro de nós? Aquilo que está lá dentro daquelas trevas. O que está dentro das trevas é a luz. Por incrível que pareça, é assim que a gente extrai luz de dentro de nós. Mergulhando dentro das trevas e fazendo com que ela se quebre. E a hora que ela quebra, tem luz lá dentro. Isso nós chamamos de virtude. Então, se nós renunciarmos o orgulho, por exemplo, a vaidade, a arrogância, a gente vai ter a humildade. Se nós renunciarmos a raiva, a violência, a ira, nós vamos ter o amor. Tá? Então, tudo aquilo que a gente renuncia que é negativo, que é pesado, que é denso, que faz parte de uma estrutura que nós chamamos de egóica. Então, nós renunciamos às coisas do ego, lá de dentro a gente extrai uma luz. Essa luz, então, é a luz das nossas virtudes. Então, esse exercício que está sendo proposto aí para vocês. Então, se vocês olharem, por exemplo, as palavras de São Francisco, é morrendo que se vive, não é assim? Só que ele não falou como, né? Ele falou que é morrendo que se vive, mas não falou como. Então, esse decreto é o como, entendeu? Porque cada mestre vem para ensinar uma parte, né? Então, um ensinou uma parte, outro ensinou outra parte, outro ensinou outra parte, e chegou aqui para a gente ensinar essa parte. Quer dizer, agora o mestre que está falando com vocês é o mestre que ensina como. Como eu faço? Observe, por exemplo, aqui quando Jesus estava ensinando, ele falou que precisava fazer uma oração para Deus. E o povo falou assim: ô mestre, a gente não sabe rezar, nos ensine. Não é assim? Daí ele trouxe a oração do Pai Nosso. Olha que perfeição. Aquilo é como um decreto, né? Ela é perfeita. É a palavra do mestre se manifestando e a gente está constantemente repetindo para entender o que ele falou. Esse decreto é a mesma coisa. O que está aí é a fala ou o verbo de um mestre para produzir uma morte e ressurreição dentro de nós. Então é esse exercício que vocês têm a oportunidade de fazer. Então vocês vão escolher dentro de vocês, né, um elemento denso e vocês vão analisar esse elemento denso e vão ter plena consciência que vocês não querem mais ele. Esse período de análise são mais ou menos uns 40 minutos que a gente tem no começo da sessão. Depois vem um sino, toca um sino. Aí, durante o sino, a gente vai se preparar para fazer o decreto. Então, o sino vai trazer uma frequência diferente para a gente se preparar psicologicamente. Aí que nós vamos entrar na frequência do decreto. Aí, na frequência do decreto, nós vamos precisar ter um elemento que a gente quer eliminá-lo.
Certo? Então, nesses 40 minutos, vocês vão estudar o que é o orgulho, o que é a inveja, o que é a cobiça, o que é a gula, o que é a raiva. Qual desses aí que eu vou trabalhar? Porque a fila é grande. Se vocês olharem dentro de vocês vão ver que tem uma fila, né? E a fila é grande. Porém, vocês vão escolher um, porque o decreto é para um. Tá? E no momento que você escolheu, você vai lá dentro, no seu coração, consulta o seu íntimo. Ok, é esse aqui, é esse que eu vou. Então, esse decreto vai produzir a morte e a ressurreição. E o que morre? Então, morre o ego, o elemento denso, as trevas. E o que nasce? Nasce a virtude. Então, depois do decreto morte e ressurreição, a gente faz um acolhimento. Então, esse é o exercício que a gente propõe. É claro que o exercício é completamente livre. Caso você não queira participar do exercício, está tudo bem. Não tem nenhuma obrigação em participar. Você pode ficar quietinho, sentado na sua cadeira e seguir a experiência. Porque esse decreto, ele tem alguns passos, né, e algumas posturas que são realmente diferenciadas. Então, uma delas, né, a primeira parte, como vocês podem observar ali na folhinha, aproveitando que a gente não está de borracheira ainda, né? O que é borracheira, né? Quem está chegando hoje, né? Borracheira é um estado de consciência diferente. A gente começa a perceber coisas, a gente começa a ficar mais como se fosse uma sensação de moleza, assim, e com uma vontade de ir para dentro de nós, fechar os olhos, tá? Então, esse é o estado de borracheira. É um estado meditativo. Então, se vocês olharem na parte de trás, vocês vão ver que tem ali, ó, reconhecimento do elemento denso. Esse nós vamos fazer sentados na cadeira. Depois, nós temos uma parte que é o decreto morte e ressurreição propriamente dito. Aqui a gente vai fazer de joelhos. Tá? Por isso que eu estou falando que não tem uma obrigação de fazer o exercício. Se você não se sente apto a fazer, não quer ficar de joelhos, você quer só experimentar o chá, que você está chegando aqui pela primeira vez, está tudo bem. Agora, se você quiser experimentar o decreto, está tudo bem também. Tá? Então, vale as duas opções. Tá? É muito interessante esse decreto, porque aquilo que vocês entregarem hoje, morre mesmo. Tá? Isso aqui é literal. Tá? Quando a gente visualiza, né, porque tem uma parte que a gente visualiza uma espada bem no nosso pescoço, e quando aquela espada corta, ela corta mesmo. Tá? Então isso aqui é muito sério. Tá? Então, no momento que vocês forem fazer e estiverem fazendo, façam com consciência. Olha, depois nós temos uma parte que é a parte que a gente chama de suprema humildade. Então nós estamos de joelhos. Aí nós vamos fazer uma outra postura, tá? Uma postura muito conhecida, que vocês já viram as pessoas fazerem, que é assim, a gente faz assim com a mão, faz um triângulo assim, e leva a testa lá no chão. Tá? Essa é uma postura que é da suprema. Por que ela é considerada de suprema humildade? Porque aqui atrás desse osso aqui, tem o átomo do nosso Pai interno. Então, o nosso Pai interno vai reverenciar, vai lá no chão. Tudo aquilo que é divino em nós está numa postura de total reverência em relação a esse planeta, Gaia. Porque sem Gaia a gente não tem nada. Né? Nada, absolutamente nada. Tudo que nós temos nesse planeta pertence a Gaia, inclusive o nosso corpo. Tá? No final da sessão a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, eu não vou me estender agora, tá? Mas tudo aqui, ó, os átomos aqui são do planeta. Esses átomos aqui, às vezes a gente fala assim, o meu corpo, né? Como assim, né? Se a gente morre, para onde que volta os átomos? Volta para o planeta. Então os átomos são de Gaia. Então quando a gente faz essa postura e leva lá no chão, nós estamos de fato num processo de humildade em relação a essa Mãe Divina na forma Gaia. Porque a Mãe Divina pode se manifestar como ela quiser. Uma das formas é Gaia. Aí nós vamos pedir a intercessão dela, da Mãe Divina, que não é só Gaia que vai estar presente. Foram confirmadas 13 Mães Divinas para vir aqui hoje, porque tem bastante serviço, né? Então elas vão vir para nos ajudar. Então, quando a gente faz essa postura, que a gente vai lá no chão, né? Coloca a cabeça lá no chão, aí nós vamos estar numa postura de suprema humildade.
Aí a gente faz parte do decreto nessa postura, ok? Depois nós voltamos, ficamos de joelho, aí nós vamos cruzar, né, os braços, primeiro o esquerdo, depois o direito. Esse é um estilo egípcio antigo. Então, quando eu falar para vocês, ó, cruze os braços ao estilo egípcio antigo, é isso, tá? Aqui e aqui. A pontinha dos dedos toca lá no ombro, certo? O que isso significa? Por que isso é importante? Essas posturas são importantes? Então, vamos entender. Se vocês forem perceber, né, dentro de uma percepção religiosa, tem momentos dentro das religiões que a gente fica de joelhos também. Mas aqui, por que a gente fica de joelhos? Porque aqui tem um chakra nos joelhos. E esse chakra precisa se comunicar com o planeta. Entendeu? Então, por isso que a gente fica de joelhos. Então, joelho, chakra se comunicando com o planeta. Essa comunicação vai lá no centro da Terra, bate num solzinho lá que tem no centro da Terra, se comunica com outro sol, que é o nosso sol mais próximo aqui, esse que nos ilumina. Desse sol vai para outros sóis, até chegar naquele sol da onde a gente veio, da nossa origem. Então, dessa forma, a gente se comunica com a divindade, a gente se comunica com o universo. O pequeno se comunicando com o grande. E quando a gente leva a testa lá no chão, é o nosso Pai interno se comunicando com o sistema. Então, o nosso Pai interno, que está aqui representado, né, atrás desse osso, que é o chamado a terceira visão aqui, se comunicando com todo esse sistema universal. Então, por isso que se diz, né, que tal como é o pequeno, é o grande. Tal como é abaixo, é acima. Então, esse decreto tem essas movimentações. Tá? Depois a gente retorna para a posição de joelhos, cruza os braços de novo. Aí que vai ser o final da história, aí que vai ser a eliminação. Aí nós vamos inclinar o pescoço um pouquinho assim, ó, e vamos visualizar uma espada bem aqui, ó, no pescoço, porque o elemento denso, ou o ego, ele vai estar junto com a gente, vestido aqui, ó, junto com a gente, como se fosse a nossa roupa. E essa espada, a gente vai visualizar ela como uma espada de fogo, e no momento que a gente falar a palavra misericórdia 3 vezes, essa espada corta o pescoço do elemento. Como a gente está de borracheira, a gente está com uma percepção do corpo do plano astral, então a gente pode ver o que está acontecendo. É por isso que a gente faz esse decreto no meio da borracheira, para a gente poder ver o que nós estamos fazendo. Porque se a gente tiver sem o chá, a gente não vê nada. Agora, com o chá, a gente vê alguma coisa do mundo espiritual. Então, essa técnica ela é feita lá no meio da sessão mesmo, justamente para a gente ver o que a gente está fazendo. Ok? Lembrando que o exercício é livre, tá? A hora que tocar um sino, eu vou convidá-los a fazer o exercício e quem quiser fazer, pode fazer. Terminando isso, algumas pessoas me relataram que já viu a cabeça do elemento sair rolando assim, né? Quer dizer, cortou mesmo, né? Eu mesmo já vi. Sai rolando assim a cabeça do elemento. E a gente sente um grande alívio. Por quê? Porque aquilo é um peso dentro da gente. Esses elementos densos, esses egos, essas trevas, eles produzem travas dentro de nós. Até doenças. Então, quando isso sai da gente, é um grande alívio. Aí depois nós vamos voltar para a cadeira e vamos fazer o acolhimento dessa luz que sai de dentro das trevas. Ou seja, de dentro desse elemento denso que morreu, a gente vai fazer esse acolhimento. Ok? É isso aí. O exercício não é demorado, tá? É um exercício rápido, mas ele tem o ritmo dele. Tá? Então vocês vão acompanhando o meu ritmo, eu vou falando e vocês vão falando na sequência. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui é o exercício morte e ressurreição. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que tem gente que está chegando aqui pela primeira vez, né? Pode perguntar, tá? Como é que funciona durante a sessão? 40 minutos de música, bate o sino, vai fazer exercício, depois mais umas 2 horas e pouco de música. Então, nós temos uma sessão musical de 3 horas, mais uns 20 minutos ali do exercício, então vamos colocar ali 3 horas e meia, mais ou menos, de sessão, tá? Muito importante vocês saberem que o chá dá uma percepção distinta para nós, diferente. Né? Isso significa que vocês podem acessar coisas que vocês não acessam no dia a dia. Se vocês tiverem alguma dificuldade nesse acesso, vocês podem me chamar, ou chamar o Mauri, a Isa, né, ou o Kenny, a Duda, assim, são pessoas que já têm uma caminhada e podem ajudar vocês em qualquer situação que vocês estiverem vivendo.
Não tem necessidade de sofrimento. A gente não bebe o chá para ficar sofrendo, não. Se vocês entrarem em sofrimento, só levanta a mão. Eu vou até vocês e a gente traz um decreto para auxiliar vocês, traz uma forma de vocês entenderem o que está acontecendo, sai daquela densidade e a vida segue, tá bom? A questão do vômito, às vezes é possível evitar, às vezes não. Eu sei, isso aí é uma coisa que o chá produz mesmo. Principalmente para quem está começando agora, então pode acontecer. Então, dificilmente dá tempo de chegar no banheiro. Então, a melhor forma de lidar com o vômito é ali na grama. Apesar que a gente tem uma muretinha aqui, né? Tem que tomar cuidado com a muretinha ali, né? Então, tomem cuidado, né? Se não der tempo de jeito nenhum e a coisa acontecer, também não se julguem, nem se culpem, nem se condenem, nada disso, tá? Porque pode acontecer com qualquer um, principalmente quem está começando. Tá? A experiência da ayahuasca é para ser boa, mas pode acontecer de a gente entrar numa determinada densidade e a gente não conseguir lidar com ela. Se der tempo de vocês me chamarem, chama, que daí a gente evita essas situações que a gente considera que são desnecessárias. Para vocês evitarem também essas situações, vocês podem usar um método. Vocês podem olhar para a luz, naturalmente vocês vão ficar com a cabeça erguida, né? Vocês estão olhando para a luz, aí vocês vão puxar o ar pelo nariz, ó. Enche bem os pulmões e solta pela boca. Isso é um processo de transmutação. Conforme você puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, você está transmutando. E, na grande maioria das vezes, a gente consegue evitar o vômito, evitar o mal-estar, evitar essa situação desnecessária. Se ainda assim não conseguir, der tempo para me chamar, me chama. Se por acaso não der tempo de nada, aí rapidinho ali, vai na grama e aí seria a última solução para o negócio, né? Se vocês conseguirem controlar, é melhor. Com o tempo, vocês vão perceber que isso é possível de organizar. Mas quem está chegando hoje não tem experiência ainda do chá, certo? Então, se não tem experiência, fiquem tranquilos. Vocês também vão adquirir essa experiência e algum dia vocês vão conseguir se equilibrar em relação a isso. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo? Então tá. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar umas músicas, vocês vão se concentrar dentro de vocês, vão fechar os olhos, fiquem o mais confortável possível, procurem ficar assim, as sessões aqui, elas são meditativas, então procurem ficar com a coluna reta, né? Uma forma bem tranquila é deixar a mão tranquila assim sobre as coxas, a coluna reta, fechando os olhos, ficar em auto-observação com o que está acontecendo com vocês. Tá? Essa é a melhor postura que a gente conhece para indicar para vocês. A hora que chegar aquela sensação da borracheira e vocês perceberem que está subindo, não se apavorem, é normal. É como se a gente estivesse pegando um foguete, vamos pensar assim, tá? Estivesse pegando um foguete e estivesse indo lá para a estação espacial. Não vai ter gravidade lá, então a gente vai dar uns giros assim mesmo, né? Então, quando o chá ele tem o efeito dele, é como se a gente fosse perdendo gravidade. E a gente tem essa sensação de balanço interno, que pode dar essa sensação de vômito, tá? Mas não tenham medo, deixa o chá fazer efeito, se solta, tá? Aí quando eu bater o sino, eu chamo vocês de novo, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Pessoal, chegou a hora do nosso exercício. Não tem necessidade de vocês pegarem a folhinha, tá? Vocês podem se guiar pela minha voz. Pode até ficar de olho fechado, se vocês quiserem. Bom, nesses primeiros 40 minutos, a gente escolheu o nome do elemento denso, ou o nome do defeito. Esse que vai morrer agora. Mas vocês têm agora um minutinho só para fixar o nome, aqueles que quiserem fazer o exercício. Então,
Um minutinho, olha dentro, sem a música agora. Se concentra e veja o nome do elemento. Muito bem, agora que vocês já sabem o nome do elemento, nós vamos utilizar esse nome para fazer o decreto. Para quem está fazendo pela primeira vez, o que é um elemento denso, o que é um ego, o que é um defeito? É aquilo que a gente não quer mais. É algo de trevas, de densidade dentro de nós. Muito bem, então aqueles que quiserem fazer o exercício precisam ter a consciência de que o que a gente fizer aqui está feito, tá? É morte mesmo, tá bom? Então, tragam essa consciência para dentro de vocês. Agora consulta o íntimo. Esse elemento aí que você escolheu, é para ele morrer hoje? Faz uma consulta ao seu íntimo. Pede a bênção dele. Se concentra no coração e sinta essa bênção. Para quem está chegando hoje, o íntimo reside no coração, ventrículo esquerdo, existe um templo aí. O íntimo é o mesmo Cristo, é o mesmo Horus, é a partícula divina que existe dentro de nós. De tudo que a gente é, né? Átomos, moléculas, células, etc, 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 egos, né? Virtudes. O íntimo é aquele que é eterno, sempre foi e sempre será. Então consulta ele. É uma prática muito saudável a gente fazer consultas ao nosso íntimo, principalmente num caso desse que é uma morte definitiva. Agora, aqueles que quiserem seguir, vão colocar os calcanhares juntos, a coluna reta, e as mãos vão ficar bem tranquilas sobre as coxas. Nós vamos fazer a primeira parte, reconhecimento do elemento denso. Eu vou falar e vocês vão falar na sequência. Tudo bem? Quando a gente falar, quando eu disser aqui, ó, fale o nome do elemento, esse vocês vão falar bem baixinho. O vizinho não precisa saber que elemento que você está trabalhando. Tudo bem? Todo o resto a gente faz em voz alta. Então vamos lá, começando. Lembrando que o exercício é livre, né? Sinta-se livre para fazer ou não fazer. Nós já temos autorização para seguir. Vamos lá então. Lembra do nome do elemento. Coloca ele na sua tela mental aí. Vamos começar. Eu reconheço. O elemento denso. Fala o nome dele bem baixinho. Dentro de mim. Eu amo. O elemento denso. Fala o nome dele. Pois sei que é um filho meu. Minha própria criação. Fruto de minhas ações. Nesta. Ou em outras existências. Eu sou o que eu sou. E recebo. Este elemento denso. Que vejo. Reconheço. E amo. Para a transmutação. Aqui e agora. Eu sou a plenitude da presença divina. Que transmuta. Todo elemento denso. Deste tipo. Dentro de mim. Em luz.
e faz resplandecer a compreensão, a paz, a alegria e o amor a toda a vida que eu sou. Sinta essas palavras agora no seu coração. Nós vamos fazer esse reconhecimento 3 vezes. Cada vez que nós fizermos, as palavras vão mais para dentro de nós. Elas vão penetrando dentro de nós, até chegar no coração da criatura. Toda criatura tem coração. Ego também tem. Vamos lá, vamos à segunda. Aguardando as acomodações internas. Ok, podemos seguir. Começando. Eu reconheço o elemento denso. Fala o nome dele bem baixinho. Dentro de mim. Eu amo o elemento denso. Fala o nome dele bem baixinho. Pois sei que é um filho meu. Minha própria criação. Fruto de minhas ações. Nesta ou em outras existências. Eu sou o que eu sou. E recebo este elemento denso. Que vejo. Reconheço. E amo. Para a transmutação. Aqui e agora. Eu sou a plenitude da presença divina. Que transmuta todo elemento denso. Deste tipo. Dentro de mim. Em luz. E faz resplandecer a compreensão. A paz. A alegria. E o amor. A toda a vida. Que eu sou. Sinta essas palavras indo mais para dentro, camada por camada. Nosso objetivo é chegar lá no coração da criatura, onde ela nasceu, no tempo e no espaço. Não tem como se esconder. Vamos ao terceiro reconhecimento e vamos daí a gente concluir essa parte. Aguardando aqui um pouquinho as acomodações. É isso aí, vamos à última camada. Começando. Tá tudo certo? Passamos o guardião? Tá tudo bem aí dentro? A sessão funciona como um corpo, sabe? A gente precisa ir sentindo como é que tá as coisas. Agora sim, entramos em harmonia novamente. Vamos lá então, vamos ao terceiro reconhecimento. Eu reconheço o elemento denso. Fala o nome dele. Dentro de mim. Eu amo o elemento denso. Fala o nome dele. Pois sei que é um filho meu. Minha própria criação. Fruto de minhas ações. Nesta ou em outras existências. Eu sou o que eu sou. E recebo este elemento denso. Que vejo.
Reconheço. E amo. Para a transmutação. Aqui e agora. Eu sou a plenitude da presença divina. Eu sou a plenitude da presença divina. Que transmuta. Todo elemento denso. Deste tipo. Dentro de mim. Em luz. E faz resplandecer. A compreensão. A paz. A alegria. E o amor. A toda a vida. Que eu sou. Muito bem. Chegamos ao ponto. Esse é o ponto da morte. Sinta as palavras penetrando dentro de vocês. Agora nós vamos ficar de joelhos. De joelhos, agora a gente cruza os braços, esquerdo, depois direito. Essa é uma postura muito antiga, egípcia, que significa o Pai sobre todas as coisas. Então, agora é a hora do nosso Pai Divino e da nossa Mãe Divina. Tá? Vamos lá então. Agora começa o decreto de morte e ressurreição. Até agora nós fizemos o reconhecimento. Então vamos lá, pessoal. Vamos olhar o braço. Tá? Estica os braços para frente. Traz primeiro o esquerdo. Tá bom? Aí. Cruzou o esquerdo, agora traz a direita. Isso. Senão a gente inverte, tá? Precisamos estar nessa posição, tudo bem? Lembrando que o exercício é livre, faz quem quiser. Mas vamos fazer direitinho. Bom, agora nós vamos fazer a invocação da Mãe Divina, tá? Então sinta no seu coração se você quer seguir. São várias camadas esse decreto. Essa é uma camada bem interna, bem íntima já. Bom, aqueles que quiserem seguir, vão falar logo depois de mim. Uma pergunta que está no campo energético é: vai morrer mesmo? Vai morrer mesmo, tá? Esse não volta mais. Pode repetir logo depois de mim. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Entrego. De todo o meu coração. De toda a minha alma. De todo o ser que eu sou. Este elemento denso. Para eliminação. Fala o nome dele. Ok. Sinta no seu coração essas palavras e vamos de novo. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Entrego. De todo o meu coração. De toda a minha alma. De todo o ser que eu sou. Este elemento denso. Para eliminação. Fala o nome dele. Sinta que essas palavras entraram mais lá para dentro de vocês, até chegar no coração da criatura. Vamos de novo. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Entrego. De todo o meu coração. De toda a minha alma. De todo o ser que eu sou. Este elemento denso. Para eliminação. Fala o nome dele. Excelente. Agora nós vamos fazer assim. Nós juntamos o polegar e o indicador, fazemos um triângulo, levamos lá no chão e colocamos a testa lá no meio.
Isso, permaneçam nessa postura para a gente fazer a próxima parte do decreto. Ok, estamos em harmonia, podemos seguir. Vamos lá então. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Peço e suplico. Peço e suplico. De todo o meu coração. De todo o meu coração. De toda a minha alma. De toda a minha alma. De todo o ser que eu sou. De todo ser que eu sou. Sua intercessão. Sua intercessão. Junto ao Espírito Santo. Junto ao Espírito Santo. Seu esposo. Seu esposo. Para realizar. Para realizar. Esta eliminação. Essa eliminação. Aqui e agora. Aqui e agora. Que este decreto. Este decreto. Se manifeste. Se manifeste. Em todos os meus corpos internos. Em todos os meus corpos internos. E penetrem. E penetre. Os reinos. Os reinos. Animal. Animal. Vegetal. Vegetal. E mineral. E mineral. Do ser que eu sou. Do ser que eu sou. Isso. Mantenha a postura. E vamos de novo. Aguardando as acomodações internas. Sinta que essas palavras vão penetrando cada vez mais lá para dentro. Até chegar lá no cerne, que é onde o elemento está, o coração do elemento. Vamos de novo. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Peço e suplico. Peço e suplico. De todo o meu coração. De todo o meu coração. De toda a minha alma. De toda a minha alma. De todo o ser que eu sou. De todo ser que eu sou. Sua intercessão. Sua intercessão. Junto ao Espírito Santo. Junto ao Espírito Santo. Seu esposo. Seu esposo. Para realizar Para realizar. esta eliminação. Essa eliminação. Aqui e agora. Aqui e agora. Que este decreto Que este decreto. se manifeste Se manifeste. em todos os meus corpos internos. Em todos os meus corpos internos. E penetrem E penetre. os reinos. Os reinos. Animal. Animal. Vegetal. Vegetal. E mineral. E mineral. Do ser que eu sou. Do ser que eu sou. Sinta essas palavras indo cada vez mais lá para dentro. Vamos de novo. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Peço e suplico. Peço e suplico. De todo o meu coração. De todo o meu coração. De toda a minha alma. De toda a minha alma. E de todo o ser que eu sou. De todo ser que eu sou. Sua intercessão. Sua intercessão. Junto ao Espírito Santo. Junto ao Espírito Santo. Seu esposo. Seu esposo. Para realizar Para realizar. esta eliminação. Essa eliminação. Aqui e agora. Aqui e agora. Que este decreto E este decreto. se manifeste Se manifeste. em todos os meus corpos internos. Em todos os meus corpos internos. E penetrem E penetre. os reinos. Os reinos. Animal. Animal. Vegetal. Vegetal. E mineral. E mineral. Do ser que eu sou. Do ser que eu sou. Pode voltar na posição de joelhos. Respira fundo. Falta pouco agora. Muito bem, vamos fazer a invocação da Mãe Divina. Cruze os braços, primeiro o esquerdo, depois o direito, lembre-se dessa ordem, tá? De joelhos. Muito bem, estamos prontos para seguir. A Mãe Divina agora está informando cada um dos íntimos o que está acontecendo de forma bem consciente, tá? Porque o próximo passo é a morte. Então vamos lá, vamos seguir. Lembre-se que vocês estão em sintonia com o íntimo que vocês são, o Cristo interno. Tá, muito bem, todas as recomendações foram dadas, podemos seguir. Vamos lá então. Vamos para a invocação.
Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Eu invoco aqui agora. Eu invoco aqui agora A chama violeta. a chama violeta. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Eu invoco aqui agora. Eu invoco aqui agora A chama violeta. a chama violeta. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Eu invoco aqui agora. Eu invoco aqui agora A chama violeta. a chama violeta. Incline seu pescoço levemente para frente. Visualize uma espada de fogo na mão da Mãe Divina, ao seu lado. Mantenha os braços cruzados ao estilo egípcio, esquerda e direita. Uma leve inclinação do pescoço para frente. Sinta o calor da espada no seu pescoço. Agora a pergunta que a Mãe Divina faz para todos nós: é isso mesmo que você quer? Faça uma confirmação para você mesmo. Muito bem. Confirmado, agora vem a eliminação. Nós vamos fazer assim. Nós vamos falar a palavra misericórdia 3 vezes e depois vocês visualizam essa espada de fogo cortando o pescoço. É o seu mesmo pescoço, tá? É em você que está acontecendo. Vamos lá então. Podemos seguir. Misericórdia. 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 Podemos sentar? Excelente trabalho. Procurem respirar agora bem profundamente. Se concentre agora no seu íntimo. Lembre-se que o que nós estamos fazendo faz parte também do exercício. O decreto foi um sucesso. Correu tudo muito bem. Agora nós vamos fazer o acolhimento. Então, feche os olhos. Sinta-se na presença do eu sou o que eu sou. Sinta-se na presença de você mesmo, o íntimo que você é. Observe que o íntimo que você é agora, ele vai realmente tomar corpo. Observe. Ele vai sentir nas mãos. Olha que interessante, eu tenho mãos. Né? Aí ele vai sentir nas pernas. Olha que interessante, eu tenho pernas. Vai tomando consciência. Agora observe ele olhando para o seu tronco, para os seus braços, para a sua cabeça. Observe o íntimo te observando. É você mesmo te observando. Então você está diante da sua divindade, do ser que você é. Agora sinta essa plenitude encaixada em você. Você e o íntimo uma coisa só. Isso. Sinta-se isso mesmo. Sinta-se Deus. É isso aí. Se essa é a pergunta, né? É você mesmo. Agora, nessa sua divindade, do ser que você é, você vai ver diante de você um elemental que saiu daquelas trevas que a gente renunciou, que a gente entregou para a Mãe Divina. Inclusive pode ser mais de um, tá? De repente são vários elementais. Eles podem se mostrar de formas muito variadas, como pedras, como vegetais, como animais, depende de onde eles vieram. Deixa a sua imaginação fluir. Agora, eles podem se manifestar inclusive como crianças. Muitos se manifestam como crianças, belas crianças. Agora, na sua visualização, com os olhos fechados e bem concentrado,
abra os braços e acolha os que são seus. Então, você está vendo os elementais ali na frente, porque esse exercício faz esse movimento. Agora, recolha o que são seus. Excelente. Traz ele para bem pertinho, assim, traz para o seu peito, assim. Tá? Agora, observe que conforme você vai fazendo esse movimento, esses elementais eles vão ganhando características humanas. Se eles não tinham características humanas, eles vão ganhando. Ou se eles eram formas de criança, eles vão crescendo, vão ficando adultos. Porque a forma humana é divina. Essa forma humana, essa que a gente ocupa, ela é belíssima. A Gaia, que é esse planeta Terra que nós vivemos, é elogiado em toda a galáxia por conta dessa construção. Nosso corpo é muito bonito. Então observe que o elemental que você acolheu vai tomando a sua forma. Não é assim? Imagem e semelhança de Deus? É ou não é? Então o elemental vai tomando a sua imagem e semelhança. Agora observe que ele ganha roupas novas. Lindas roupas, coloridas. Ele pode ganhar um elmo, ele pode ganhar um escudo, pode ganhar uma espada. Alguns podem ganhar até asas, assim. Então é bem bonito o nosso mundo interior. Deixa fluir. Deixa fluir. Sua imaginação é que vai mostrar para você o que está acontecendo. Pense em mim apenas como um guia. Minha função é apenas guiá-los no processo. Feche os olhos e se concentra no que está acontecendo aí dentro. Muito bem, agora observe que esses lindos elementais que ganharam a forma humana ou até a forma angelical com asas, eles vão em algum departamento do seu corpo. Uns vão para a região sexual, outro para a região cardíaca, outro para a cabeça, outro para os pés. Eles são nossos guardiões, eles vão guardar a gente. Eles vão nos informar se tem alguma coisa errada. Por exemplo, quem for ali por um guardião que vai para o ouvido, ele vai te falar se aquilo que você está escutando é verdade ou não é verdade, se serve ou não serve para você. Eles são seus guardiões. Os que forem para os olhos também vão guardar os nossos olhos. Nossos olhos são as janelas da alma, não é assim? Então a gente não vai ver coisa que não precisa ver, né? Exemplo, né? Por exemplo, se um sujeito for ver uma pornografia, o guardião vai falar: o que está acontecendo aí? Entendeu? Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, não? Ok, fez o acolhimento. Muito bom. Agora nós vamos observar se pode acontecer, quando a gente faz um decreto dessa magnitude, alguns elementais da natureza que a gente mexeu no passado, eles podem ficar soltos assim no nosso campo energético. Então faça uma observação se vocês têm algum elemental no campo energético de vocês. Apenas sinta, assim, às vezes vocês não estão vendo, mas sinta se tem uma presença. Aí vocês vão dar um comando muito simples. Se vocês sentirem essa presença dos elementais, vocês dão o seguinte comando: ó, que vocês, elementais, retornem para o seu íntimo de origem. Tá? Então faz isso. Se concentra e usa essa frase. Elementais, que não são meus, não são do meu universo, retornem ao seu íntimo de origem. Muito bom, essa parte do decreto também foi um sucesso. Tá? Agora vocês observem que os elementais se sentem livres, totalmente livres. Muitos deles dão um abraço em vocês, um beijo, um carinho, e eles vão se distribuindo nos reinos da natureza. Uns são da terra, outros são do fogo, do ar, uns são mineral, vegetal, animal. Você pode observar na sua experiência, e você vai observando de onde que eles são. Muito bem, pessoal, o exercício está concluído. Eu agradeço de coração a participação de vocês. Esse exercício pode ser feito a qualquer momento, não é apenas numa sessão. A gente utiliza a sessão
para a gente ver alguma coisa, porque o chá ajuda a gente a ver, né, as coisas, mas pode ser feito em casa, na hora que vocês acharem melhor, tá? Fiquem à vontade de utilizar. Hoje eu distribuí uma folhinha para vocês, mas se vocês precisarem, perdi a folhinha, vai lá no meu site, gilbertofraldoni.net, tem lá uma sessão, essa sessão aqui, ela está inteirinha lá, com as músicas, com os decretos, está tudo certinho, tá? Vocês podem chegar lá. Agradeço de coração a participação, e agora nós temos uma sequência da sessão, são mais músicas. Aí você falou que pode trazer o copinho, quem quiser beber mais chá pode seguir. Tem um pouco mais de 2 horas, tá, de sessão ainda. Agradecido. Se tá legal. Não. Boa noite, pessoal. Mortos, vivos, as duas coisas. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Foi uma sessão muito linda, uma sessão cheia, né? A gente fica muito feliz de ver esse espaço cheio, assim. Às vezes a gente bate até uma insegurança, tipo, meu Deus do céu, será que a gente dá conta? Mas a gente está bem equiparado, né? Então, agradeço de todo o meu coração ao Gilberto, né, que vem aqui fazer esse trabalho para a gente. A Letícia. Então, para quem não sabe, são os meus professores, né? Então, tudo que eu sei, aprendi foi com a Letícia e com o Gilberto. E hoje eu reproduzo, né? Então, até quando a Letícia disse que ia vir, eu já fiquei com aquela insegurança. Ai, meu Deus do céu, Letícia vai vir. Será que eu estou fazendo com você? Ai, meu Deus, será que eu estou fazendo direitinho? Será que tá bom? Meu chá tá bom? Ai, meu Deus, seja o que Deus quiser, né? Posso dizer que ultrapassou o professor. Aí, então tá bom, aceito. Então, gostaria de agradecer a presença desses 2 mestres mesmo, encarnados, e professores. Agradecer ao meu esposo, né, que se não fosse ele, nada disso aqui também seria possível, porque hoje eu vi ele trabalhando bastante, servindo bastante o pessoal, enquanto eu estava meio deslocada ali ainda. Eu estava me sentindo deslocada durante a sessão, e qual é o meu lugar? O que eu estou fazendo aqui? E desde que eu me propus a fazer esse trabalho, eu descobri que o meu papel aqui nesse mundo é servir. E eu estava deslocada porque eu não queria servir. E aí eu fui abrindo meu coração e aí fui servindo. Esses dias me perguntaram qual que era o meu hobby. E aí eu travei assim, e aí eu falei, qual que é o meu hobby? Aí eu respondi, me autoconhecer. Porque eu amo isso, eu amo me autoconhecer. E seja através de terapias, ou de uma sessão de ayahuasca, que às vezes eu falo para o pessoal, uma sessão bem proveitosa de ayahuasca vale por uns 5, 10 anos de terapia, assim. De tanta coisa que a gente pode acessar e liberar que está reprimido dentro da gente, né? Então eu amo me autoconhecer, não vou dizer para vocês que é fácil, tem coisas que a gente conhece que a gente quer desconhecer. Então hoje mesmo pode ser que vocês tenham se deparado com alguma dessas coisas, né? A proposta era essa, né? A gente morrer para poder renascer. Então o que morre? Exatamente aquilo que a gente quer desconhecer dentro da gente, mas está dentro de nós, não tem para onde fugir, assim. Então não tem como desconhecer, é você mesmo. E aí a gente vai encontrando essas partes nossas, elementos densos, partes escuras, sombras, e a gente tem a oportunidade de transmutá-las. Então, a ayahuasca para nós é uma ferramenta que coloca a gente em contato com a gente mesmo e com tudo que a gente é, bonito, feio, luz, sombra, tudo, exatamente tudo. E memórias nossas adormecidas de muitas e muitas existências, porque essa não é a nossa única existência, né? Nós somos seres muito antigos, vivemos muito e vivemos muitas experiências. Então, a ayahuasca para nós é uma ferramenta e nós utilizamos essa ferramenta e trazemos outras ferramentas ainda. Olha que audácia que a gente está fazendo. Então, hoje foi uma ferramenta de morte e ressurreição. Então, a quem fez pôde sentir, né? Essa eliminação de partes escuras dentro da gente e o nascimento das virtudes. Eu acho que é isso. Então, muito obrigada a todos.
Voltem sempre, se quiserem. A gente está aqui para servir mesmo. E é isso. Muito obrigada. Você quer falar alguma coisa? Vou passar para a Maurinho. Espera aí que eu te ajudo. Dá licença. Vem cá. Aí, certinho. Eu não gosto muito do microfone não, gente. Eu vou deixar pro Gilberto e Paísa. Cantar é diferente. Eu queria agradecer a todos vocês. Mais uma vez, eu sei que a Isa agradeceu. Mas eu queria agradecer a todos, como sempre eu faço, porque a sessão ela não se faz sozinha. A sessão não é o Gilberto, não é a Letícia, não é eu, não é a Isa, não é o Kenny, o pessoal que está aqui na frente. A sessão somos todos nós trabalhando como iguais. Isso constrói a sessão que a gente teve hoje. Essa energia é gerada por todos nós, é lógico. Nós temos 2 mestres hoje encarnados que trazem uma energia, mas a energia do coletivo é o que faz acontecer a sessão. Então eu queria agradecer a todos vocês, do fundo do meu coração, por terem vindo. O pessoal de Londrina aí que veio, muito obrigado. Arapongas, Cambé, Alemanha. Muito obrigado, tá? E puxando o gancho do que a Isa disse, ela falou sobre o servir, né? E hoje eu estava mais desperto aqui entre o pessoal. A moça até me perguntou se eu tinha tomado chá, acho que por ela ver o ativo ali, né? E a gente acha alegria em várias coisas na nossa vida. A gente vai achar alegria na música, na arte, a gente vai achar alegria na alquimia, né? Que é uma alegria verdadeira. Mas eu acho que nenhuma alegria é maior do que a do servir. Hoje eu pude sentir essa alegria aqui, caminhando entre os meus, e podendo dar uma palavra, às vezes, que fosse, eu senti essa alegria, que ela toma conta do peito, ela cresce como um sol, assim, e toda obscuridade fugirá de ti. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, sirvam. Porque esse é o nosso caminho aqui é para isso. Servir. E para quem estava acompanhando aqui, né, para quem acompanhou desde o começo, a gente veio escalando as coisas. Na primeira sessão, aprendemos a nos proteger. A segunda, nós olhamos os chakras. E nessa a gente aprendeu a matar quem mata a gente. Que a gente só morre por causa do ego. Está sendo uma escalada. E aproveitando isso, eu queria passar a palavra para aquele que traz a morte. O quarto cavaleiro. Para quem sabe falar de verdade de morte e ressurreição. Cheguei, Gilberto, agora é com você. Valeu, Breno. Deixa eu desligar aqui. Isso, aqui é o nosso auditor técnico. Valeu. Esse menino está fazendo um trabalho espetacular. Tá? Muito bom o trabalho dele. Ele que faz aqueles cortezinhos de 1 minuto, que joga lá na internet. Então, eu falo aqui, se deixar aqui, eu falo 2 horas, né? Ele que vai lá e ele que pega o pedacinho ali, recorta. Então, muito obrigado, Luiz, pela sua gentileza de trabalhar aí com a gente. Pessoal, então vamos entender essa sessão, né? Porque assim, esse finalzinho aqui, uma coisa importante, tá? A sessão acabou, certo? Se vocês precisarem ir embora, tá tudo bem, né? Então não se prendam aqui porque eu estou falando, né? Nada. Se vocês entenderem e quiserem ficar mais um pouquinho, então a gente vai conversar um pouquinho, vocês podem fazer perguntas, se eu souber eu respondo, assim, e depois a gente vai comer alguma coisinha ali, tá? Nesse momento final, a gente aproveita para ir acomodando dentro de nós, porque de repente ainda ficou um pouquinho da borracheira, ainda ficou um restinho ainda, então a gente vai assentando, vai voltando aqui para a Terra, tá? Bom, o que é morte e ressurreição? Vamos entender então o que é morte e ressurreição. O que morreu? Aquilo que nós chamamos de trevas, egos, lá no Egito a gente chamava de demônios vermelhos de Sete. Por quê? Por que a gente chamava demônios vermelhos de Sete?
Porque 7 representa 7, né, o nome de uma pessoa, né, de um ser, representa o caos. Ele está aqui do lado esquerdo. É o esquerdo nosso. Por isso que fala, até, se vocês olharem para certas culturas, elas falam assim, olha, o demônio é do esquerdo, ele é o tal do canhoto. Já escutaram essa expressão? Né? Então, é o canhoto, é o esquerdo. Por quê? Porque o esquerdo representa 7. Entendeu? Essa coisa, não importa se isso vem da África ou de qualquer outro lugar, o Egito está dentro da África, né? Mas é isso que representa, tá? O esquerdo representa, então, essa parte do caos. Né? E o lado direito representa Osíris. Olha que coisa interessante isso. Então, Osíris representa a ordem e 7 representa o caos. Essas duas forças estão constantemente se movimentando, como o Yin e o Yang dentro do símbolo, naquele símbolo chinês, né? Se nós observarmos, isso vale tanto para o lado de fora quanto para o lado de dentro. Então se nós quisermos ir para cima, no sentido de ascensão, olha, eu quero ir para cima, quero ascender, certo? Processo de ascensão, que faz parte inclusive do título do meu próximo livro, né? As chaves do processo de ascensão. Bom, então eu quero ir para cima. O que eu preciso fazer? Preciso fazer dentro de mim uma morte de tudo aquilo que é trevas, que me puxa para baixo, que é denso. É lógico isso, não é? É bem lógico. Então tudo aquilo que é denso, que me puxa para baixo, ele precisa desaparecer. O que é desaparecer? O que é desintegrar? Morrer. Então esse decreto ele faz justamente isso, ele produz isso. E daí lá de dentro a gente extrai essa luz. Essa é uma outra coisa muito interessante também. Todos nós pedimos luz para Deus. Então, Deus, me dá uma luz, não é assim? É ou não é? Só que o detalhe é o seguinte, quando a gente fala isso para Deus, ele vai falar assim, claro que isso é uma metáfora, né? É uma história que eu estou contando para vocês, mas suponha que Deus responda, ele fala assim, mas está dentro de você, extraia você mesmo. Entendeu? É mais ou menos essa a resposta. Então, aquilo que é trevas dentro de nós é como se fosse a nossa mina de ouro, vamos pensar assim. Nós vamos cavucando e extraindo ouro, cavucando e extraindo ouro, cavucando e extraindo ouro. Só que o detalhe é o seguinte, para a gente penetrar nessa mina de ouro, a gente tem que cavucar 1 tonelada para tirar 1 grama, não é assim? Então, o nosso mundo interior é assim também. Então a gente vai mexendo com essas trevas interiores, a gente entra lá no fundo mesmo e extrai aquilo que nos interessa. Então o decreto morte e ressurreição ele foi criado para isso. Por quê? Porque se nós tem outras formas de fazer? Tem. Mas se nós formos por outras formas, de repente pode acontecer uma coisa que é o mais comum de acontecer. O ego ele parece um sabonete molhado. A hora que você tenta apertar ele, o que acontece? Ele espirra, né? É isso que acontece com o ego. Quando a gente traz esse decreto, aí ele não escapa mais. Entendeu? Porque é uma lei superior, né? Ela lava uma inferior. Então esse decreto é muito alto. Ele vem lá das dimensões superiores. Quando ele chega aqui na Terra, não tem nada aqui que possa ir contra ele. Porque ele é superior a tudo que está aqui. Então, seria mais ou menos assim, para a gente entender aqui no mundo humano. Vamos supor que o Supremo Tribunal, né, ele tomou uma decisão. O que acontece? Não é um efeito cascata? Vai descendo, 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 até chegar a nós aqui. Então, tomou uma decisão lá, vai chegar aqui para nós. Independente do que a gente quer ou não quer, vai chegar a decisão para nós. E essas leis vão ser cumpridas e pronto, é assim que funciona. Então, é isso que acontece com esse decreto também. O decreto morte e ressurreição, ele vem lá das dimensões superiores e ele vem fazendo o movimento dele até chegar aqui nesse plano. O plano físico, esse que nós vivemos, que a gente tem o nosso corpo, é só consequência. Às vezes a gente supõe, que aqui, né, no plano físico, nós tenhamos assim uma relevância ou uma importância tão grande. Isso é uma ilusão. Na verdade, aqui no plano físico, nós estamos aqui
para, igual o Amorim falou, para servir. Então, quando um mestre vem para o mundo, ele vem para servir, ele não vem para ser servido. Então, essa que é o processo bonito da expansão da consciência e do despertar e do processo de ascensão. Nós vamos além desses pensamentos locais, mundanos, egóicos, porque no mundo a maioria das pessoas pensa em ser servido, como se a gente fosse reis, assim, né? E que a gente quer ser servido. E quando a gente busca a espiritualidade, a gente vai aprender, né, que a gente é que serve. Não é interessante isso? E quanto mais a gente serve, mais a gente fica feliz. É um negócio impressionante isso. Parece que é a fórmula da felicidade. O Amorim falou muito bem, né? As palavras dele estão corretíssimas. O fato de eu estar aqui, né, com vocês, me traz uma felicidade incrível. Sabe? É uma coisa que não tem como explicar, né? O fato de eu ter feito o exercício com vocês e proporcionado aí dentro de vocês essa morte e ressurreição, me traz benefícios gigantescos para o ser que eu sou. Dentro da espiritualidade que eu vivo, cada grupo de pessoas que eu vou, né, e ensino esse decreto, o ser que eu sou lá vai ganhando hierarquias, porque aqui no mundo humano não, aqui a gente é um avatar. O que é um avatar? A gente até viu o filme do Avatar, né? O avatar é um representante, né? Então vamos entender essa história que é importante também, né? Porque às vezes vocês ficam, quem está chegando hoje assim, pode achar que o Gilberto é importante, tá? Não é não, tá? O Gilberto é um ser humano, como outro qualquer, sem nenhuma importância, certo? Agora, o ensinamento, esse sim. A construção, esse livro aqui, né? Aqui, ó, esse livro aqui. De fato, ele é importante. Por quê? Porque eu só fui os dedinhos que digitei, entendeu? Minha função é digitar, corrigir, ter uma informação lógica sobre esse livro, né? Trazer ele da forma mais coerente possível, mas aí estão as palavras do mestre. Tanto é que esse livro é transformador. Quem lê esse livro começa a mudar a forma de pensar. E é aí que nós atuamos, justamente na forma de pensar. Porque esse mundo aqui, de maneira geral, ele induz pensamentos para nós. Então é muito importante compreender isso. Nós estamos dentro de uma esfera, planeta Terra, e aqui tem entidades, né? Eu não vou chamar de seres, eu vou chamar de entidades, porque seres, nós vamos deixar essa palavra para os seres elevados, mestres, tá? Entidades que têm interesses. Quais são os interesses dessas entidades? E por que a gente vai contra o que eles estão produzindo? Porque os interesses deles são os interesses do 7, lembra, do lado esquerdo? São interesses do caos. Eles destroem tudo. Inclusive, hoje eu estava conversando com Lilith. Para quem não sabe, Lilith é um demônio, tá? A gente pode conversar com anjos e demônios, não tem problema nenhum, tá? E eu falei assim, eu sei que é você que está com o dedinho no botão nuclear. É esse demônio aí. É por isso que a nossa turma aqui está fazendo um trabalho de limpeza do plano astral. Então nós já fomos atrás de quase todos da conjuração. Nós fomos atrás do André Meleque, do Chavajote, do Baal, do San Gabriel, do San Gabriel. Esses nomes são nomes de demônios. Então a nossa equipe, vocês são a nossa equipe, tá? A nossa equipe vai atrás dessa turma. Hoje, por exemplo, foi o dia do Moloch. Ele que morreu aqui de joelhinhos aqui, né? Enquanto vocês estavam fazendo o trabalho aí de vocês, eu estava fazendo o meu trabalho aqui, que eu estava prestando serviço, né? Então quem morreu aqui foi o Moloch hoje. O Moloch ele está na sintonia da gula. Então, e gula não é só comida, tá? Tem vários tipos de gula, principalmente sexual, né? Então, o Moloch, para vocês terem uma ideia, se vocês forem pesquisar, né, quem que morreu hoje aqui? Ele exigia sacrifícios humanos, e pior, de crianças ainda, fetos recém-nascidos, enfim, a história dele é bem perversa.
Mas ele precisava morrer. Por quê? Porque se ele não morre, continua vindo essa chuva de informações aqui para o planeta Terra e as pessoas aqui não têm chance. Então, onde que os mestres trabalham? Eles trabalham direto na fonte, seja do bem ou do mal. Né? Então, esses sujeitos são magos negros, o que eu estou falando. Então, daí nós somos na fonte, corta o pescoço dele, aí ele para de mandar essas informações para cá. E daí, inclusive, né, conversando com Lilith depois, ela falou assim, mas você não vai conseguir limpar o mundo inteiro. Eu falei, você não precisa limpar o mundo inteiro, eu só corto as principais cabeças. Você é uma delas. Não é assim? Você corta a cabeça dos líderes até o povo se organizar de novo, não é assim? Então é isso que nós estamos fazendo, tá? Isso nós estamos fazendo como equipe. E como é que funciona? O pessoal que está chegando hoje, de repente, não entende o que eu estou falando. Dentro de vocês, todos nós temos um íntimo aqui no nosso coração, no ventrículo esquerdo. Ali tem um átomo chamado átomo nous. Todos nós temos. Isso vale para todo o universo, para todos os seres vivos. Nesse átomo nous reside aquilo que é o melhor de nós, que é o que nós chamamos de Cristo. Mas podemos chamar de Horus, podemos chamar de íntimo. Né? Nós podemos dar vários nomes para esse morador do átomo nous. Né? Inclusive aí tem uma coisa muito interessante. Vocês sabem quantos átomos são nossos de verdade? Então vamos pensar assim, no meu corpinho aqui, né? Tem uma quantidade absurda de átomos. Não é assim? Mas quantos são meus de verdade? Vocês sabem? Isso vale para mim, vale para vocês também. Só o nous. Todos os outros átomos, que devem ser trilhões de trilhões de trilhões, eu nem sei quantos trilhões vão ser, 4 trilhões, 5 trilhões, sei lá. É um número absurdo, né? São de quem? De Gaia. São aqui, desse planeta. Então nós somos 99,9999 e não sei quantos 9 lá, de Gaia, e 0,011 do ser que nós somos. Mas olha que coisa interessante, esse átomo viaja o cosmos. Quando esse planeta deixar de existir, esse átomo vai para outro lugar. E lá ele vai começar de novo. Como que ele começa de novo? Ele vai se autoconstruir. Então, qual a primeira coisa que o átomo nous faz? Começa no reino mineral. Aí ele cria pedras e chega até as pedras preciosas, diamante, enfim, cristais muito puros, perfeitos, pedras preciosas de todos os tipos. Aí ele se dá por satisfeito e fala assim, então agora eu vou para uma outra etapa. Né? Quando ele conclui a etapa do reino mineral, ali se forma um Cristo do mundo mineral. O que é o Cristo? Essa palavra precisa ser entendida, porque senão, às vezes eu falo Cristo e vocês vão lembrar de Jesus Cristo, não é assim? Não. Cristo é um título. Então, Jesus o Cristo. Então, Jesus com o seu título. Entendeu? Com o seu título de Cristo. Quer dizer, um homem que virou Cristo. Então, depois, esse átomo nous vai para o reino vegetal. E ele começa com graminhas pequenininhas assim, né, com arbustos, plantas pequenas, e depois de séculos de processos evolutivos dentro dele mesmo, vira lá uma árvore gigante, uma sequoia, um carvalho, uma araucária. Aí, então, ele se torna um Cristo do reino vegetal. Entendeu? É um título, ou seja, alcancei o ápice do reino vegetal. Aí vou para o reino animal. Começa ali com um bichinho bem pequenininho assim, né? Aqueles bichinhos inofensivos, pequenininhos assim, né? Aí depois vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo. Chega uma determinada etapa, dentro do reino mineral, ele está vivendo ali, por exemplo, como um leão, um tigre. Isso considerando só o mundo terrestre, porque tem um mundo aquático também, que pode chegar um golfinho, uma baleia, e no mundo aéreo, que pode chegar, por exemplo, uma águia, um falcão. Aí ele se estabelece no mundo animal. Então ele é o Cristo do mundo animal. Certo? Bom, seguindo a mesma lógica, o que vai acontecer? Ele forma um corpo humano.
E aí, o que ele vai buscar dentro de si mesmo? Um Cristo do mundo humano. Bom, detalhe importante. Como que se chega a ser um Cristo do mundo humano? Ou seja, como que se chega a essa perfeição? Já alcançamos a perfeição no mineral, já alcançamos a perfeição no vegetal, já alcançamos a perfeição no animal. Agora precisamos alcançar a perfeição no hominal, quer dizer, a quarta etapa, o quarto caminho aí, o quarto passo dessa evolução. Para se chegar a essa perfeição, precisa se eliminar toda essa turma animal que está dentro de nós. Então, de onde que veio a raiva? Lá do mundo animal. De onde veio a teimosia? Lá do mundo animal. Então, quando a gente entra em contato com esse animal que está dentro de nós, a gente descobre o ego. Descobrindo o ego, vem o decreto morte e ressurreição. Então, o ego é consequência do nosso sistema animal, a qual nós viemos experimentar aqui. E se nós queremos ir para outra etapa, qual que é a outra etapa? Quando um homem está pleno, completo, ele vai para as hierarquias angélicas, anjo, arcanjo, principado, virtudes, e vai subindo. Isso vai acontecendo dentro dele, dentro daquele homem, e vale para a mulher também, tá? Isso tudo que eu estou falando vale para o homem e para a mulher. Basicamente, o que nós vamos entender? Eu vou falando esses passo a passo, eu sei que tem muita gente que já sabe isso, mas eu preciso chegar naqueles que estão chegando hoje, para entender o que nós fizemos aqui. Então, nós temos algumas coisas que são fundamentais no processo de ascensão. E o que são essas coisas que são fundamentais? Primeiro, eu preciso saber que o ego existe. Se eu não souber que ele existe, eu passo uma vida inteira, e nada acontece, nada muda. Eu nasço, eu cresço, eu posso casar ou não, ter filhos ou não, e vou morrer sem saber o que essas coisas... Quantas pessoas nesse mundo vão seguir esse procedimento, sem nunca saber que isso existe? Muitas e muitas, milhões ou bilhões, possivelmente. E por que essas informações estão aqui? E estão chegando para vocês. E aí? Por quê? Porque o íntimo de vocês combinou com o íntimo que eu sou para a gente estar aqui, beber um chazinho, assim, e fazer o decreto morte e ressurreição, e aprender o processo de ascensão, porque vocês querem a ascensão. Senão vocês não estariam aqui. Vocês estariam fazendo qualquer outra coisa. Entendeu? Então vocês estão aqui porque vocês querem compreender o processo de ascensão. Agora, se vocês vão aplicar as orientações, seguir as instruções, aí já é outra coisa, porque é no mundo interior, se você vai fazer ou não. Tá? Então o meu papel é passar a informação, dar a instrução, guiar, que aqueles que querem ser guiados, eu posso fazer isso. O que eu não posso fazer, que não é legítimo fazer, é fazer por vocês. Isso não. Porque é mundo interno. Você que precisa fazer. Então eu falo assim, olha, vamos fazer junto um decreto morte e ressurreição? Aí tudo bem. Aí está tudo certo. Nós podemos fazer isso. Mas não entrar aí dentro e fazer alguma coisa. Não, isso não. Aí já seria o quê? A tal da magia negra. Quando alguém, não importa quem, quer invadir a gente, entendeu? E fazer a gente fazer coisas que a gente não quer fazer, é isso que nós chamamos de magia negra. Entendeu? Então, o que é uma magia negra e o que é uma magia branca? A magia negra é induzir o outro, principalmente induzir o outro ao erro, para que ele fique cativo, para que ele se torne sócio, se vamos pensar assim, e comece a contribuir energeticamente ou financeiramente, ou seja lá como for, emocionalmente, para aquela pessoa. Então, essa é uma coisa importante dessa nossa relação. Aqui, da minha parte, em relação a vocês, o único propósito de eu estar aqui é ensinar. Entendeu? Só isso. Essa é a minha função. Vou ensinando e vocês vão fazer se vocês quiserem. Não tem uma obrigação. Lembra que a Isa veio falar aqui, falou assim, estou na frente de quem me ensinou, do meu mestre, da mestra. Não tem prova, tá?
Eu não estou aqui para fazer prova, não. Não é igual a escola, né? Que você tem que estudar, porque o professor vai dar uma prova ou vai ter um vestibular. Não. Não, o caminho de ascensão não funciona dessa forma. Tá? As provas são suas mesmo, aí dentro. Por quê? Porque aí tem os guardiões dentro de você. Tá? E dentro de mim também. Então hoje eu estava até negociando com um guardião. Porque normalmente, né, assim, dentro do meu processo, eu vou falar de mim um pouquinho agora. Dentro do meu processo, o combinado é eu fazer 3 jejuns por semana. O pessoal que está chegando agora aí, o que é jejum? Jejum é você ficar sem comer e sem beber, tá? Não é só sem comer, precisa ser sem comer e sem beber. Qual que é o jejum mínimo, assim, o mínimo, assim? Aquele que a partir dali começa a contar jejum, 24 horas, tá? Antes de 24 horas não é jejum. Então, eu fiz 18 horas. Ótimo, você está treinando, mas você não fez jejum ainda, certo? Quando que você faz um jejum? Quando você faz 24 horas, marcadinho no relógio, assim. Então, você começou hora X, no outro dia, 24 horas, naquela hora X. Aí você volta a beber, comer. Então, é 24 horas, tá? O que é bastante vantajoso. Aí, não deu certo de fazer os 3. Eu tive uma demanda familiar lá, né? E daí o guardião chegou para mim, né, e falou assim, e aí, seus 3 jejuns? Eu falei, não fiz, depois eu reponho, tá tudo certo, né? Porque são minhas leis internas, eu não vou sofrer com isso, né? Mas o guardião falou assim, mas para você fazer, isso foi naqueles 40 minutos iniciais, né? Assim, mas para você fazer esse exercício, o certo é você estar de jejum. Eu falei, relaxa. Dei um comando pro meu corpo, transmuta a comida que está aí dentro. Pronto. Falei pro guardião, tá bom pra você agora? Ele falou, você não tem jeito. Então nós podemos fazer coisas incríveis. Ele tinha que me liberar, porque não tinha mais a energia da comida, entendeu? Eu transmutei ela. Então nós podemos transmutar qualquer coisa. O alquimista transmuta qualquer coisa. Ele transmuta pensamento, ele transmuta sentimento, ele transmuta comida, ele transmuta tudo. Né? Principalmente ele transmuta a sua energia sexual. Isso aí é base, tá? Então, o processo de ascensão, para quem está me escutando pela primeira vez, de repente até tem interesse em pegar o livro, tá? Fique à vontade, tá? Esses livros estão para isso mesmo, tá bom? Depois tem o Pix ali, é só fazer, tá tudo certo. O processo de ascensão, ele é baseado em 3 princípios, ou 3 partes. Primeira parte, isso que nós fizemos aqui hoje. A morte e a ressurreição. Né? Segunda parte, muito importante. A energia é nossa e ninguém mexe. Entendeu isso? A energia é nossa. A nossa energia é nossa e ninguém mexe. Porque os seres das trevas, eles são vampiros. Eles vêm aqui, eles grudam bem no pescocinho, igual vampiro, mas gruda assim e começa a chupar o seu sangue. Se você deixar, ele chupa tudo. Então, esses vampiros, eles mexem com essa nossa energia. Quais energias? Mental, emocional, física, no sentido motora, por exemplo, né? Mexe com os nossos braços e pernas. Instintiva, dá taquicardia, dá medo na gente e tal. Bom, mas está faltando uma que é a mais importante de todas, que é a sexual. Aí, nesse ponto aí, na energia sexual, é onde eles pegam mais pesado. Por quê? Porque é a fonte da energia. Então, o processo de ascensão envolve necessariamente a morte, igual nós fizemos hoje, né? Morte e ressurreição, e envolve necessariamente compreender o que é a transmutação de energia. Tá? Tudo também explicadinho no meu livro ali, certo? E também tem lá no meu site, vocês podem olhar, fica à vontade. Se nós soubermos fazer essas 2 coisas bem feitinho, aí nós passamos para a terceira. O que é a terceira? É sacrifício pela humanidade, ou seja, o sacro ofício, quer dizer, o ofício do sagrado. Então, aí eu passo então a ensinar o outro. E o que eu ensino para o outro? Uma forma dele se libertar, dele ser autônomo, né? Ter uma autonomia. Ou seja, o terceiro fator, na verdade, é ensinar o primeiro e o segundo, vocês concordam? Né? Então, o terceiro fator eu vou ensinar a alquimia, e a morte e a ressurreição, e a alquimia. Porque a alquimia, ela não é só sexual, ela se estende para todo o ser que nós somos. Ela é mental, ela é emocional,
ela é física, por exemplo. Pensando numa ordem prática, né? A alquimia, ela tem a ver com o contato sexual entre um homem e uma mulher. Mas tem alguns momentos que a mulher não pode, que é um momento ali que ela está menstruada. Então ali não tem alquimia, evidentemente não tem contato sexual. Mas o homem sente que precisa transmutar essa energia. O que ele vai fazer? Ele vai usar o seu centro motor. Ele vai caminhar, correr, pedalar, nadar. Ele vai, né, caminhar na terra, ele vai transmutando também. Ou vai usar o pranayama. Né? Pranayama é aqui, ó, puxa, né? Segura, solta. É um exercício de respiração. Então, todos nós temos condições de produzir transmutações dentro de nós. Essas transmutações do pensamento, da emoção, ou, né, utilizando o corpo, são transmutações também. Mas de todas elas, qual é a mais poderosa? A sexual. Então é importante que fique essa mensagem para vocês, que eu já estou concluindo a minha fala aqui, né, que fique claro para vocês que o nosso mundo, ele está polarizado. Alguns querem seguir Sete e a sua ordem do caos, e alguns querem seguir Osíris e um sistema de ordem interior. Tá? Esses que querem seguir a desordem, eles querem estragar a escola. Eles querem fazer com que a escola exploda mesmo, né? Perder a escola. Por quê? Olha que coisa interessante. Essa turma do caos, que é baseada no ego, eles sabem que eles vão morrer de qualquer jeito. Então, que exploda tudo. Só que a turma da ordem, que é a turma dos Osíris, falou, não, deixa a escola quietinha aí. Por quê? Porque ainda nós precisamos formar alguns mestres. Entendeu? Então, esse planeta é como um barril de pólvora. A qualquer momento explode. Você vê como é que estão essas coisas das guerras e tal, né? Só que pelo que eu estou sabendo, não tem a possibilidade de uma guerra nuclear. Pelo menos nos próximos 20 anos. Nós bloqueamos isso com o jejum. Nós fizemos jejum de 70 pessoas e bloqueamos isso aí. Então nós temos 20 anos para trabalhar. Inclusive, na hora que eu estava conversando com a Lilith, né? Ela falou assim, o que é 20 anos para você? Eu falei, 20 anos pode ser 20 mestres. Não é mesmo? Mas o que você vai fazer com os seus 20 mestres? Eu falei, cada mestre vale por 1 milhão de pessoas, né? Mas daí você tem 20 milhões, você não tem, né? Não, eu ponho eles para fazer jejum, a gente multiplica por 1000. Vai para 20 bilhões. Ela não conseguiu me dobrar, sabe? Entendeu? Então, isso é real. É só você fazer jejum que as suas chances multiplicam. E multiplicam mesmo. Foi o que a gente fez lá no jejum com as 70 pessoas. Nós multiplicamos a nossa chance. Nós entramos com uma lei superior, lavando uma lei inferior. E foi isso que ela me falou. Ninguém te entende, porque você invoca leis antigas. No universo tem leis muito antigas. E é desconhecido dessa turma. Eles não conseguem me entender, mas eu entendo eles. Entendeu? Eu compreendo todos eles. As leis herméticas, as leis da criação. Porque assim, vocês olhando para mim, vocês estão vendo um homem que vem aqui conversar com vocês. É isso mesmo que eu sou, um homem que conversa com vocês. Mas o ser que eu sou é muito antigo. O ser que eu sou é tão antigo quanto o próprio universo. Então, essas coisas que eu ensino são coisas que eu sei porque eu sou. Né? Sou esse próprio conhecimento que vem ao mundo. Tá? Então, esse decreto, por exemplo, ele vem de uma hierarquia altíssima. Com esse decreto, no momento que eu consegui trazer esse decreto para o mundo, que não foi fácil, foi um parto. A Letícia sabe como é que foi esse parto. Foi lá no Answer, né? A gente começou a construir e um belo dia ele estava prontinho assim. Naquele dia que ele veio para a Terra, a Mãe Divina me levou lá no Egito, me colocou naquela pirâmide do meio lá, né? Ela parece mais alta, mas não é, tá? Ela é um pouquinho mais baixa, né? Mas me colocou lá naquela pirâmide do centro lá assim, e ela ficou me segurando aqui assim, né? A gente estava flutuando em cima da pirâmide assim, né? E vieram naquela experiência, lá vieram todos os povos da Terra assim, para
por conta desse decreto. Ou seja, todos aqueles que podem chegar a conhecer esse decreto e que anseiam por um instrumento de morte e ressurreição. Então, olha a importância desse decreto. Então, como eu falo para vocês, o Gilberto não tem importância nenhuma, uma pessoa como outra qualquer, mas o que eu represento, o ser que eu sou, representa isso. E o que nós estamos fazendo? É importante que vocês entendam, porque o íntimo de vocês está participando. Pode ser que aqui no cérebro de vocês, que eu chamo de cabeção, mas cabeção, pode ser que não está entendendo, mas o íntimo de vocês está sabendo o que está acontecendo. Nós estamos produzindo o Apocalipse. Morte e ressurreição é um instrumento do Apocalipse. Por isso que quando a gente fez o exercício, a gente fez o decreto morte e ressurreição, nós produzimos um Apocalipse dentro de nós. Então nós estamos no momento do Apocalipse. Aí vocês podem falar assim para mim, Gilberto, então vai acabar tudo, né? O mundo vai virar do avesso. Não. Depende do que a gente... É um jogo. Entendeu? Quando nós fizemos o jejum, nós ganhamos uma prorrogação. Era para ter acabado lá atrás, em 1999. O Nostradamus tinha previsto. Só que em 1980, final da década de 80, quase 90, 89, teve uma convergência harmônica que aconteceu no México, com mais de 1 milhão de pessoas. Mudou a visão do Nostradamus, quer dizer, então é possível mudar, entendeu? Mas era para ter acabado tudo já. Então isso significa que é possível renegociar, igual dívida, né? Vai no banco e fala, eu quero renegociar minha dívida. Então existe um processo kármico planetário, então dá para ir renegociando. Então a gente ganha um fôlego. Então nós ganhamos 20 anos agora. Poxa, em 20 anos dá para fazer muita coisa. E nesses 20 anos, o que nós precisamos? De pessoas que entendam o que eu estou falando, que entendam a mensagem cósmica, que começam a transmutar suas energias, começam a eliminar os defeitos e começam a ensinar o que eu ensino, porque eu comecei isso, mas quem vai dar conta disso é vocês. Entendeu? É vocês que vão levar isso para frente. Porque isso não é um trabalho de uma pessoa. É impossível uma pessoa fazer um trabalho desse. Então, a gente precisa de pessoas que entendam, trabalhem sobre si mesmo, compreendam isso e levem adiante. E vai levando, e vai levando, e vai levando. Aí vai chegar um momento que nós vamos ter uma quantidade de pessoas que entenderam a mensagem cósmica, uma quantidade de pessoas que estão fazendo um trabalho sobre si mesmo, uma boa quantidade de mestres, e aí vai ser colocado na balança. Sabe aquelas balanças de prato? Parece balança de feira, né? Então a gente coloca aqui a turminha que está trabalhando sobre eles mesmos, está eliminando os defeitos, fazendo a sua faxina interna, ajudando os outros, e aqui a gente coloca os outros que não estão fazendo. E isso vai sendo sempre pesado. Né? Bom, e com isso nós vamos ganhando um pouquinho mais de fôlego, vamos ganhando um pouquinho mais de prorrogação, até que a gente tenha um grupo, que é o grupo que o Samael chamou de Exército da Salvação. Samael é um autor muito famoso, que tem muitos livros, você pode pesquisar na internet, Samael Aun-Weor. Eu até cito ele no meu livro também, né? E ele também é um dos cavaleiros do Apocalipse, ele é o primeiro, né, o que vem no cavalo branco. Então, Samael trouxe essas informações para nós na década de 50, quando ele escreveu o livro do Matrimônio Perfeito. Então, observe, 1950, nós já estamos aí com 76 anos, então não é novidade, tá? Tudo que eu estou falando não é novidade, porque já foi aberto por Samael. E no momento que ele traz o matrimônio perfeito, começa-se então a época do Apocalipse. Em 62, aí vira a chavinha da Era de Aquário. Então agora nós já estamos vivendo a Era de Aquário. Só que a Era de Aquário ela não chega de repente. Ela vai chegando e a Era de Peixes vai se retirando. Mais ou menos uns 100 anos. Então, 62, 2062, mais ou menos esse período de transição. Esse período de transição é um período muito importante, porque tem muita energia no sistema. Tem 2 mestres atuando.
Jesus Cristo era de peixes e São Germão era de aquário. Então, juntos os dois. É dois professores dando aula, né? Dentro de uma mesma sala. Então, tem bastante informação que a gente precisa viver em relação a esses dois mestres. Bom, pessoal, falei bastante, né? Mas pelo menos eu dei assim, para quem está chegando hoje, eu dei assim um comecinho de entendimento do que é o processo de ascensão, para que serve o decreto morte e ressurreição, e o que vocês podem produzir dentro de vocês. Vocês podem produzir muitas coisas, desde que vocês assumam o poder pessoal de vocês. E quando a gente assume o poder pessoal nosso, a primeira providência que a gente precisa tomar é, a energia é minha e ninguém mexe. Porque assim, quando chega um desses elementos densos para mim, eles não conseguem entrar, a não ser que eu permita. Aí, só que é o seguinte, se eles entrarem, eles morrem. Porque não tem mais nada aqui dentro de mim, a não ser a morte e a ressurreição, para o elemento denso. Não tem espaço para ele se manifestar. Então entrou, morreu. E eles sabem disso. Né? Agora, como é que funciona para o resto da humanidade? Para as pessoas que não conhecem, eles entram e saem a hora que eles querem. Entra, domina pensamento, domina sentimento, faz o que quer com a pessoa, tira a energia da pessoa e depois sai dando risada. E a pessoa fica lá sem energia, né, destruída, com problemas, questões psicológicas, vai ter que procurar um psiquiatra para tomar remédio, que é justamente o que esses elementos densos querem mesmo. Eles querem que as pessoas se afundem em remédio, em bebida, em drogas, porque para eles, né, para os elementos densos, que nós podemos chamar de magos negros, quanto pior, melhor, porque eles são da turma do caos. Entendeu? A turma do caos faz isso mesmo com a gente. Tá? E para a gente ir saindo disso, nós precisamos buscar a nossa ordem interior. Aí a gente entra na frequência de Osíris, que é o pai. Né? Horus, o filho, Osíris, o pai. Então a gente entra na frequência do nosso pai interno, que é a nossa verdade interior. Então, um resuminho do processo de ascensão, deu para encaixar bem ali o decreto, o que nós fizemos, né? Podem fazer perguntas se vocês quiserem, tá? Estou aqui à disposição de vocês, fique à vontade. Nenhuma pergunta? Não? Então, muito obrigado, agradecido por ter escutado. Valeu.